Olá, amado irmão e amigo. O tema de hoje é: o esquema do mundo ficou para trás. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de uma bela e precisa explanação teológica, de 1 a 11, a partir do capítulo 12, Paulo passa a falar da ética cristã. Ética a ser vivida pelos que foram justificados pela fé, daqueles que foram libertos da condenação e que agora gozam de paz com Deus, mediante a graça salvadora. O grande desafio do cristão é realmente viver uma vida ética, em coerência com a transformação nele operada, pela regeneração, pela justificação e pela santificação, frutos da justiça de Deus, creditado aos crentes por meio da fé em Jesus. O texto básico começa com a expressão portanto, que liga os 11 capítulos com os demais a seguir. Esse portanto varia nas diversas versões para e assim, pois e por isso. No dicionário de Strong, esse, portanto, significa então, por esta razão, consequentemente, conformemente, sendo assim. Por isso, a tradução do Novo Mundo preferiu traduzir por consequentemente, que é muito apropriada, pois que, depois de 11 capítulos de muita instrução, em consequência de tudo que foi dito, eis aí, sendo apresentado o tipo de vida que cada um deve buscar, para agradar a Deus e vivenciar sua boa, agradável e perfeita vontade. Os ouvintes de Paulo tinham certa noção dos tipos de sacrifícios requeridos por Deus no Antigo Testamento. Desde Abel, que ofereceu a melhor parte da melhor ovelha, passando por Salomão, Josias e Ezequias, que ofereceram milhares de animais como sacrifício a Deus. Paulo aqui está inovando ao dar uma nova concepção para os sacrifícios que realmente agradam a Deus. Agora, não serão mais animais esfolados vivos e queimados no altar, mas a vida do crente inteirinha, consumida na missão e no testemunho que agrada a Deus. Deus sempre tem bons planos para o seu povo. Por isso, o apóstolo, fiel profeta de Deus, falando em nome de Deus, usou a expressão rogo-lhes, chamando os crentes para perto, com vistas a uma exortação, a um apelo, a um encorajamento. E o primeiro apelo foi para que cada um se apresente como um sacrifício vivo. No passado, por centenas de anos, sacerdotes e sumos sacerdotes ofereceram animais mortos em sacrifício a Deus. Ofereceram a melhor farinha e o melhor trigo. Agora, visto que o verdadeiro, real e único sacrifício que agradou a Deus foi realizado no Calvário, com a morte de Jesus, nenhum sangue precisa ser derramado. Agora Deus requer a vida do salvo em devoção íntegra, sincera e exclusiva a Ele. Vida que realmente o considere primeiro e absoluto na devoção e no serviço. A palavra aqui traduzida por oferecer ou apresentar vem de uma palavra que significa colocar ao lado, colocar próximo, deixar à mão. Essa apresentação do corpo em sacrifício vivo é uma ação pessoal e intransferível. Em Romanos 6, Paulo usou 5 vezes essa palavra.
Ele disse em 6,13 para não oferecer os membros ao pecado, mas para oferecer os membros a Deus. Em 6,16 lembrou que a quem você se oferecer como servo, desse você será servo. Em 6,19 disse que no passado eles ofereceram o corpo para a maldade, mas agora deveriam oferecer os seus membros para a santificação. É uma ação voluntária, intransferível e vital. A oferta do corpo em sacrifício vivo é realmente um apelo radical e conta com um radical argumento. Assim como é radical a vida cristã, o apelo de Paulo também é um apelo radical. É feito sob um forte argumento, a misericórdia de Deus, registrada em toda a Bíblia. No relato de Neemias, ela mostra um Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar e grande em bondade, que não os desamparou mesmo quando cometeram grandes blasfêmias. Neemias diz: pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Neemias 9, 17 a 21. Jeremias acertou o tamanho dessa misericórdia ao dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Essa misericórdia foi experimentada por muitos, até pelos perversos reis Manassés e Acabe. Diante de tão grande argumento, o crente deve se apresentar como um sacrifício que é vivo, é santo e é agradável a Deus. Esse sacrifício vivo é o que Deus prefere e não pode ser trocado por uma religiosidade vazia, mecânica e superficial, do eu quero, do eu gosto e do eu prefiro. Nem por uma beneficência interesseira que visa a prosperidade terrena. Deus requer a vida completa, o coração inteiro. Em Provérbios 23, 26, o sábio diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em Amós 5, 23 e 24, Deus diz que o que realmente Ele deseja é: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. A obediência a esse apelo radical, associado a esse argumento infinito e renovável, só pode ser atendido mediante transformações e ações radicais. Ser totalmente diferente do mundo, isto é, não tomar a forma desse mundo, desse século, não se amoldar nem na mente nem no caráter do mundo. As diversas versões captaram bem essa ideia e disseram: não imitem a conduta e os costumes deste mundo. É a tradução da Bíblia Viva. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Almeida, século 21. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. NTLH. Não se amoldem às estruturas deste mundo. É a tradução da Bíblia Católica. A transformação exigida é radical e absolutamente necessária, porque o mundo é mau e jaz no maligno, como disse João. É imperativa porque no mundo há o espírito do erro.
é imprescindível porque o mundo odeia os que são de Cristo. É indispensável porque o mundo passa. É imperiosa, visto que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Por tudo isso, o apelo é enérgico e com forte argumento. A palavra de ordem nessa questão é transformar-se. O texto diz, mas transformai-vos, que é igual a mudar de forma, transfigurar, como aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Essa transformação vem pela renovação da mente, que também deve ser radical. O apelo é para uma restauração, para uma renovação que apresente uma completa mudança para melhor. A exortação é para o crente mudar o modo de perceber, de entender, de sentir e de julgar as coisas, passando a amar o correto e a odiar o mal. Essa renovação deverá deixar bem nítida na mente do crente a grande diferença entre o santo e o profano, entre o que agrada a Deus e aquilo que o ofende. Essa entrega do corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, essa não conformação com o esquema do mundo e essa metamorfose espiritual para os valores eternos que agradam a Deus, envolve um grande esforço pessoal e intransferível. É certo que contaremos com a infinita misericórdia de Deus nessa luta. É certo também que a recompensa vale todo esforço, pois só assim experimentaremos, comprovando como genuína e valiosa, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está pronto para esse desafio da ética cristã? Então manda brasa. A recompensa vale o custo. Que Deus nos ajude nessa jornada. Amém.